você não tem um plano de trade, você nunca vai ser consistente. Fala pessoal, hoje eu tive um insight aqui no dia e queria passar para vocês porque eu tenho certeza que a maioria deve passar por isso e está passando por isso, que é sobre o plano de trade. Às vezes fazer, às vezes não fazer. E o que acontece é que você acaba ficando sem edge. Sua vantagem que deveria existir acaba não existindo porque quando você entra, você toma stop. Quando você não entra, daria alvo e você não entrou e fica nessa briga. Então, às vezes eu faço, às vezes eu não faço. E, e o que acontece? Hoje, bom, passando rapidamente, a gente passou pelo nível chave aqui de 1 hora e ele começou um ciclo comprador. Não vou entrar em muito detalhe, tá? Então, olhando pelo 15 minutos, é isso daqui. Hoje o mercado abriu, né, já rompendo esse 15 aqui e colocando isso para cima. Então, a gente estava trabalhando aqui nesse fundinho com esse topo, tudo aqui sendo liquidez, acreditando em algo mais para baixo, mas como a gente opera outros time frame, eu vou já cair direto para 1 minuto aqui, para a gente ver o que aconteceu hoje. Vamos lá. Bom, aqui, quando ele colocou o dia para cima, ele começou o pullback da estrutura maior. Então ele fez uma interna aqui de 15 minutos para alta, né, voltou para baixo. Então a gente tem um 15 interno e uns 5 minutos aqui para baixo. Bom, o que eu quero falar para vocês é sobre essa região. Quando ele me coloca esse 1 minuto, ele vai uma liquidez e coloca esse 1 minuto para baixo, a gente começa a entender que a gente poderia trabalhar nessa região desse topo e desse fundo aqui. O problema é que ele deixou topos iguais, né, equal highs, deixou liquidez acima e deixou um imbalance aqui, um FVG, uma ineficiência mais acima. Então, tudo que eu fizesse para cá, eu gostaria de ter algum tipo de confirmação, porque para mim ele poderia simplesmente subir e alinhar tudo para baixo novamente. Então, quando ele colocou esse 1 minuto aqui para baixo, e ele veio aqui e varreu essa liquidez, eu pensei, bom, se ele quiser ir para baixo, ele vai ter que dar algum tipo de confirmação. Só que como eu não estou operando, eu estava tranquilo. O problema foi, quando ele fez esse pivô para cima e rompeu esse fundo, eu falei, caramba, cara, confirmou agora o fluxo no 15 segundos. Então, um trade que eu faria tá na minha cara. Vamos cair aqui por 15 pra gente ver. Olha só. A gente tá aqui no 15. Então ele vai essa liquidez, o topo do 1 tá aqui, né? A virada do 1 tá aqui. Então já deixa até... Aqui seria o quê? 1 minuto. Então, o mercado, para continuar para cima, ele teoricamente deveria primeiro fazer essa virada de 1 minuto, certo? Então ele veio aqui e fez esse BC, fez esse choque, indicando que ele poderia utilizar esse order flow aqui como uma venda. E esse é um trade que eu faria num dia comum. Só que eu já tinha falado que eu não ia fazer meu trade porque tá tudo certo aqui, já terminei o ano, tá tudo beleza. E eu tinha ainda as ineficiências lá em cima, tinha liquidez lá em cima, né? Então assim, pô, não quero me meter. Aí o que acontece? Eu já fiquei ansioso quando ele rompeu para baixo, mesmo sabendo que eu não ia operar, porque deu a configuração. Só que aí quando ele começou a subir, fez esse barrote aqui, né? Essa barra forte, candle de força, eu falei, nossa, que bom que... Então, tipo, entrou o alívio. Então, primeiro fiquei ansioso, depois o alívio de não ter entrado porque ia estopar. Só que aí ele colocou novamente aqui um 15 para baixo. Então, o meu viés estava certo. Se eu tivesse entrado por aqui, meu stop seria de 100 pontos, ele foi e pagou 200. Então, eu fiquei ansioso com a possibilidade do trade, fiquei eufórico porque eu não entrei e deixei de tomar o stop, e depois fiquei frustrado porque daria o meu alvo se eu tivesse feito a operação. É lógico que eu estou falando isso, mas eu senti isso com uma intensidade menor, porque eu já sabia que eu não ia operar. Mas nós como trader, quem vê uma operação, cara, a gente quer fazer, a gente precisa fazer, porque o que nos dá edge é fazer sempre a operação quando a gente vê. E o problema que eu acho que todo mundo tem é, quando a gente vê uma operação, a gente faz, só que toma stop. Na próxima vez que aparece, você não faz e daria o alvo.
Aí na próxima você faz e dá stop. E aí as outras 3 que você não faz, porque só está tomando stop, daria o gain. Ou seja, a sua vantagem seria positiva, você estaria positivo, mas você não faz. Se não acontece com você, comigo, meu irmão, acontece e acontece pra caralho. Por isso que eu falo do plano de trade. Eu estou montando o meu, já está cada vez ficando mais consistente, os resultados estão cada vez melhores, mas eu quis falar com vocês isso porque eu tenho certeza que acontece isso com vocês. Então, não importa a técnica que você tenha. Se você não tiver um plano de trade, você pode ter a melhor técnica do mundo. Vai falhar, tá bom? Então, só queria passar isso para vocês. Seria uma operação de alvo. E aí, vou te mostrar mais uma coisa aproveitando. Ele não virou 1 minuto aqui que eu estava falando para você? Então, ele não conseguiu romper esse fundo. Então, isso daqui provavelmente poderia ser visto como algum tipo de liquidez, certo? A não ser que ele batesse nessas regiões e continuasse caindo para retirar mais liquidez lá de baixo para subir. Só que, quando ele virou 1 minuto, a minha ideia é, agora a gente não está mais trabalhando nessa região. Isso daqui foi virado. Então a gente está trabalhando nessa região aqui, entre um topo e o fundo. Então quando ele vira, a gente pode ter começado uma alta, um fluxo altista para cá. E aí, quando ele rompe, ele vai essa liquidez aqui, ele vai essa liquidez e faz uma interna aqui para 1 minuto, e já vira 1 minuto cheio aqui, o que eu pensei? Eu tracei os 50% e vi, bom, ele já atingiu 50%, então eu vou colocar aqui para a gente ver. Aqui seria o 50% desse movimento. E eu falei, vamos cair por 15 segundos, porque se ele alinhasse alguma coisa, poderia ser que daria um trade por confirmação. E aí você observa, pelo 15 segundos, a gente estava trabalhando, lembra? Essa varredura de liquidez e esse fluxo interno de 1 minuto. Só que aqui no 15 segundos você vê que o 15 ele se colocou aqui para alta. Então você teve uma oportunidade de entrada aqui com stop aqui ó, de 100 pontos e novamente ele te pagaria um alvo de mais, quer dizer, de 2 para 1, mais de 2 para 1 que andou, né? Mas te pagaria o alvo de 2 para 1. Então mais um trade seguindo exatamente a mesma ideia do trade anterior. E se você continua vendo o que o mercado foi fazendo, ele novamente, vamos ver pelo minuto lá, você vê que ele vai à liquidez lá do topo e coloca esse 1 aqui para alta. Só que esse 1 seria um fake boss aqui, porque ele não varreu nenhuma liquidez. Então ele poderia usar esse fundo como liquidez. Porque a pernada certa seria essa com essa e essa no caso agora, né? Porque ele fez esse fake boss. Então eu olho esse fundo aqui como o quê? Como liquidez. Quando o mercado desce, eu penso, bom, o fluxo vai virar aqui. Certo? Então 15 segundos está aqui. Quando ele virou 15 segundos, eu tinha uma oportunidade de venda aonde tinha esse order flow, podia colocar para cá, poderia pegar essa compra com stop de 150 e o alvo que já bateu mais de 2 para 1. Vamos só observar esse order flow com a ineficiência aqui, no 15 segundos. Aqui ó, ele está nesse fluxo baixista, daria para ter entrado inclusive na passada aqui. É óbvio que mostrando assim tudo é lindo e maravilhoso, mas todas as operações que eu mostrei seriam operações válidas. Lógico, aqui seria uma antecipação, seria o fluxo do fluxo, seriam talvez uns 5 segundos, mas aqui seria os 5 segundos no caso, né? Mas só para vocês entenderem que trade tem toda hora.
dá em todo lugar. O importante é ter o plano. Se no seu plano tá fazer todos esses trades, você tem que fazer. Agora, aceitar o stop e não deixar de fazer, isso vai muito contra a vantagem que você deve ter no operacional. Fechou? Então é isso aí, galera. Um abraço, até a próxima.